Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que pregamos no domingo, falando sobre o destino dos justos e o triste fim dos ímpios. Hoje nós falaremos sobre o triste fim dos ímpios. É claro que Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o ímpio vá para o inferno. A escolha de ir para o inferno é exclusiva do ser humano, porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Mas o homem escolheu ir para o inferno por causa das suas más atitudes, da sua conduta horrível, por causa do seu pecado. O homem peca, não se arrepende. Qual é o destino do pecador? O inferno. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado, já sabe, é a morte. Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu vou ler o texto outra vez, o texto é o mesmo. Antes de nós lermos o texto, nós vamos orar. Em seguida estaremos lendo a palavra e pedindo as orações de vocês para que possamos dar prosseguimento a esta palavra nesta noite, no nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui para mais uma vez transmitirmos a tua palavra, fazer, Senhor, a tua obra, a tua vontade. Pedimos a tua graça sobre nossa vida para falar do teu grande e infinito amor. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, participando deste culto, desta live. Em nome de Jesus, amém e amém. Convido vocês para nós lermos a palavra de Deus que está em Lucas. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, esta é uma grande realidade e uma grande verdade. Poucos são hoje aqueles que pregam sobre a realidade do céu e a realidade do inferno. Isso aqui não é para ninguém esconder, está na Bíblia, e o que está na Bíblia é para a gente pregar. Aquele rico, aquele homem rico,
Ele não foi para o inferno porque era rico. É bom que a gente saiba disto. Aquele homem foi para o inferno porque viveu de forma egoísta, egocentricamente, não dando sequer atenção para aquele pobre miserável que estava à sua porta todos os dias. A Bíblia diz que aquele homem vivia esplendidamente, fazendo festas e banquetes com seus amigos, mas à sua porta estava um homem mendigo e ele nunca lhe deu a menor atenção, nunca parou sequer para lhe oferecer um prato de comida. E a Bíblia diz que aquele homem, Lázaro, vivia à sua porta, mendigando, pedindo esmolas. E além do mais, ele vivia cheio de chagas, ou seja, ferido, doente, moribundo, à porta de um homem riquíssimo. Então, vamos hoje falar sobre o triste fim dos ímpios. Para onde os ímpios irão, caso não se arrependam. É bom a gente lembrar disso, que Jesus veio para salvar a todos aqueles que se arrependem. O arrependimento é uma atitude nobre de todos aqueles que querem um dia morar no céu. Mas vamos para a Bíblia Sagrada. Hoje, a semana passada, nós falamos sobre o destino do justo. E o destino dos justos é o céu. Hoje, vamos falar sobre o destino dos ímpios, pecadores que não se arrependeram ou que não se arrependem. Isso é uma realidade. Vamos lá. A princípio, tudo na vida deste homem demonstra alegria, felicidade e prazer. Tudo na vida daquele homem resultava nisso. Ele estava cercado de prazer, de alegria, de festas, banquetes. Essas festas e banquetes eram constantes. Suas roupas eram caras e luxuosas, tais como púrpura e linho finíssimo. Eram as roupas dos nobres, daqueles que se vestiam com roupa de grife, falando na linguagem de hoje. Só reis e os grandes imperadores podiam usar. Só aqueles que eram tops, os mais abastados. Tudo isso representava a última palavra em luxo, em modernidade, em grandeza, em poder econômico. Mas vamos para frente. Observemos uma coisa: o rico não é acusado de crimes. Não há nenhum crime que ele tenha cometido, que ele tenha matado alguém, que ele tenha cometido algum delito. Mas vamos lá. Não é taxado de caluniador, tampouco é acusado por ser rico. Não. O problema dele é ser rico sem Deus. E vamos ver aqui, de acordo com a palavra, porque as riquezas sem Deus, elas podem nos levar para o inferno, porque elas nos separam de Deus. Quem é rico e não se lembra de Deus, pode estar correndo um grande risco de perder a salvação, de perder o céu por causa dessas riquezas, porque o seu coração está totalmente envolvido por estas riquezas. Olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Presta atenção nesse mistério, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ora, ser rico não é pecado. O pecado aqui é transformar a riqueza no seu Deus. Há muitos ricos crentes e salvos, e há muitos ricos cuja riqueza é apenas o seu dinheiro, é apenas o seu ter. Ele não lembra-se que tem um Deus a quem prestar contas. O negócio dele é só riqueza, só luxo, só vaidade.
Então estas pessoas que se esquecem de Deus por causa das suas riquezas podem ser lançadas no inferno porque transformaram o dinheiro, o ter, as riquezas no seu próprio Deus. Vamos para frente. Este homem rico não tem tempo para Deus. É o que a Bíblia diz. Você não vê em momento algum aquele homem parar para dizer assim: vou fazer aqui um agradecimento a Deus pela minha riqueza. Vou parar aqui para fazer um pouquinho de ação social, de benefício aos pobres, de cuidar daqueles menos favorecidos. Você não vê em parte alguma da Bíblia aquele rico fazendo ou tomando uma atitude como esta. Mas vamos lá. Este homem não tem tempo para Deus, muito menos para os pobres que estavam na sua porta todos os dias. Ele não tinha tempo, sequer. E aí, enquanto estava estudando esse texto, eu fiquei imaginando aquele homem com tantas festas, com tantos banquetes, com tantos amigos. Ele nunca se lembrou de sequer chamar um dos seus empregados e pegar um prato de comida, mesmo que fosse das sobras, e mandar levar para aquele mendigo que estava à sua porta, aquele homem chamado Lázaro. Nunca o fez. Mas olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, versículo 21. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Irmãos, aquele pobre desejava comer pelo menos o resto da comida do banquete daquele rico. Quanta comida se estragou ali, quanta coisa foi lançada fora. Porém, um pouquinho sequer foi levado para aquele pobre homem que jazia, mendigava à sua porta todos os dias. Nunca lhe deu sequer um prato de comida. E aqui nós vamos ver uma grande lição daqui para frente que Jesus nos ensinou. Quem vive sem prestar atenção na palavra de Deus, no que ela ensina e colocá-la em prática, pode correr um sério risco de perder a sua salvação. Amém? Vamos lá. Vamos lá o que diz a palavra de Deus daqui para frente, para a gente não perder o fio da meada. O grande problema daquele homem rico não foi o que ele fez. Não. Fez banquete, fez festa, isso não era problema. Isso não foi problema. Não foi o que ele fez que o condenou, mas sim o que ele deixou de fazer. O problema não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. E o que foi que ele deixou de fazer? Ele deixou de cumprir a palavra de Deus. Olha o que diz Tiago 4,17. Prestemos atenção nisso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele homem cometeu o pecado por saber fazer o bem, por poder fazer o bem e nunca fez. O que custava a ele dar um prato de comida àquele mendigo? Não custava nada. Ele sabia que aquele homem estava à sua porta, porque todos os dias ele estava lá. Mas a Bíblia diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. E cometer pecado aqui é errar o alvo. É a possibilidade de perder o céu, de ir para o céu. Perder de ir para o céu porque você pecou. Pecou o pecado da omissão. Aquele homem cometeu o pecado da omissão. Podia ter feito muito, mas não fez absolutamente nada. Isso aqui, irmãos, é uma grande lição para mim, para você, para nós. Porque hoje nós temos a grande oportunidade de fazer alguma coisa no sentido social em prol daqueles que carecem, daqueles que são menos favorecidos. E eu pergunto, estamos fazendo? Se podemos fazer e não fazemos, estamos incorrendo no mesmo pecado que aquele homem rico incorreu. Qual foi o pecado dele? O pecado da omissão. É o poder fazer e não fazer. É o ter para dar e não dar. Nem sequer as migalhas que caíam da sua mesa, o que sobejava, o que sobrava,
ele dava para aquele pobre miserável que estava à sua porta. Deus não se agrada de atitudes como esta, porque isso revela o quão egoísta era aquele homem. E o egoísmo é pecado. Essa questão do egoísmo isso aqui é meu, é tudo meu, só penso em mim. E os outros que se virem. Aquele pobre viveu, morreu na sua porta. Nunca foi atendido, nunca foi assistido, de forma alguma. Mas vamos para frente, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Olha o que Jesus deixa para nós como lição, uma lição extraordinária, para que nem eu, nem você, nenhum de nós venhamos cair neste pecado da omissão. Em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 39, olha o que Jesus ensina. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Vejamos o que diz o versículo 40 até o 46. Prestemos atenção nisso. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo na prisão, e não te vimos, ou não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, vamos prestar atenção nisso aqui. Jesus deixa essa lição para mim, para você, para que nós, eu e vocês, possamos fazer aquilo que está à nossa disposição, aquilo que eu posso, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu tenho como possibilidade de servir aos outros. Eu não posso reter. Se eu tenho e alguém não tem, eu posso dar. Então é bíblico que eu dê, que eu reparta o que eu tenho com alguém que não tem. Mas a visão humana hoje, as pessoas no mundo hoje, vivem de uma forma extremamente egoísta. Quanto mais tem, mais egoístas são. E isto não agrada a Deus. Isto não é da vontade de Deus. Tanto eu quanto vocês, nós podemos perder a nossa salvação, o direito de irmos para o céu. Por quê? Porque nós vivemos aqui de forma egoísta, podendo fazer o bem e não fazer. O que aquele rico fez? Ele tinha tudo, ele era um homem rico, abastado, ele dava banquetes para os seus amigos diariamente, semanalmente, e eram festas caras, porque os amigos dos ricos eram ricos, mas a sua porta estava um pobre que precisava, e ele nunca sequer deu atenção, um pouco de atenção. Às vezes as pessoas não querem muito,
Elas querem apenas um pouco de atenção, um pouco de carinho, uma palavra. Você às vezes passa nas ruas e vê pessoas que precisam de uma palavra, de um apoio, de uma ajuda, mas você passa de largo. Faz como o samaritano, como aqueles homens como os sacerdotes que tinham a missão de ajudar, mas passavam de largo. Então, aqui, irmãos, nós deixamos Deus nos deixa uma lição grandiosa para que eu e vocês possamos aprender a fazer o bem enquanto nós temos tempo, porque brevemente Jesus virá para buscar a sua igreja. E nosso destino é o céu, mas o destino dos ímpios não é o céu, é o inferno. E eles serão lançados no inferno, não porque são ricos, mas porque não fazem a vontade de Deus e vivem regaladamente com toda a possibilidade de ajudar os menos favorecidos, mas não o fazem. Portanto, meus queridos irmãos, vamos viver uma vida santa, justa, que agrade a Deus, para que em momento algum sejamos lançados no inferno, como foi lançado no inferno aquele homem rico, que viveu sua vida de forma esplendorosa e desperdiçou a grande oportunidade de ir para o seio de Abraão, assim como Lázaro o foi. Abraão significa, o seio de Abraão aqui significa o paraíso hoje. E o Seol, onde aquele rico foi lançado, é o inferno. O inferno para onde ele foi jamais sairá. O paraíso é o céu, jamais sairá. Tanto é que nem passa do céu para o inferno, nem tampouco sai do inferno para o céu. Quem morre sem Cristo é lançado no inferno. Mas quem morre com Cristo, salvo, vai direto para o paraíso e aí é vida eterna. Vida eterna que é ou com Cristo no céu ou sem Cristo no inferno. Portanto, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, dar a bênção apostólica e desejando que vocês sejam grandemente abençoados e vivamos uma vida que agrade e que louve a Deus, sem egoísmo, sem essa de apego às riquezas deste mundo, porque o mundo passa com tudo que ele tem, mas a vida eterna já está dizendo, é para sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Convido a todos para orarmos no nome de Jesus. Amado Deus e Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho, te louvamos, Pai, por esta palavra pregada nesta noite. Que as pessoas que estão ouvindo esta palavra possam refletir e ter atitudes nobres, atitudes dignas de louvar o teu nome, de servir a ti com tudo que tem e nunca se apegar às riquezas e aos bens materiais a ponto de deixarem de servir a ti, a ponto de perderem o céu e irem direto para o inferno por causa de apego aos bens materiais. Senhor, abençoe a todos no nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem, amém. Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.